Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras. Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal para o avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar. A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado. Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão. É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa: não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo. Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado.
No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que está tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra. Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde o dentadura, mexe nas roupas. Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar, com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados mais cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca. Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados. Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua. O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa.
O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais. Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme. Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e, para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras. Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal pro avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar. A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado. Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão. É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa: não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo.
Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini-drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado. No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que tá tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra. Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde o dentadura, mexe nas roupas. Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar, com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados mais cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca. Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados. Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua.
O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa. O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais. Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme. Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e, para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras. Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal pro avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar. A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado. Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão.
É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa, não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo. Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini-drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado. No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que tá tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra. Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde o dentadura, mexe nas roupas. Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar, com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados mais cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca. Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados.
Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua. O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa. O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais. Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme. Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e, para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras. Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal para o avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar. A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado.
Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão. É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa, não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo. Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini-drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado. No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que tá tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra. Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde o dentadura, mexe nas roupas. Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar, com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados, mas cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca.
Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados. Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua. O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa. O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais. Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme. Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e, para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras. Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal para o avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar.
A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado. Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão. É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa, não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo. Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini-drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado. No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que tá tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra. Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde dentadura, mexe nas roupas. Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar,
com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados mais cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca. Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados. Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua. O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa. O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais. Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme. Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e, para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras.
Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal pro avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar. A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado. Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão. É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa, não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo. Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini-drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado. No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que tá tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra. Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde o dentadura, mexe nas roupas.
Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar, com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados mas cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca. Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados. Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua. O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa. O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais. Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme.
Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. O vovô Ed é um senhor teimoso, orgulhoso e um pouco cansado das mudanças da vida. Depois de perder a esposa, ele anda meio perdido, sabe? A filha dele, Sally, fica preocupada porque ele anda se atrapalhando com as coisas do dia a dia, tipo esquecer onde colocou as chaves ou quase brigar com o caixa do mercado. Então, ela toma uma decisão simples: levar o pai para morar com a família. O problema? A casa já está cheia e para encaixar o vovô, alguém vai ter que ceder o quarto. E adivinha quem se dá mal nessa história? O Peter. Ele tem que descer para o sótão, um lugar cheio de teias de aranha, barulhos estranhos e goteiras. Ele não gosta nadinha disso e fica com um sentimento de injustiça. Por que eu tenho que perder o meu quarto só porque o vovô precisa de um lugar? Então, o garoto decide declarar guerra. Sim, uma guerra mesmo, mas do jeito mais engraçado possível. Ele escreve uma carta super formal pro avô, avisando que aquele quarto é dele por direito e que vai lutar para recuperá-lo. No começo, o vovô até tenta levar na boa. Ele acha que é só brincadeira, mas quando as pegadinhas começam a acontecer de verdade, o jogo muda. Peter troca as coisas do banheiro do avô, esconde objetos, muda as configurações dos aparelhos e o vovô responde à altura. O Ed é velho, mas não é bobo, e ele logo mostra que sabe muito bem contra-atacar. A guerra vira um duelo de gerações, cheio de armadilhas, planos mirabolantes e um tanto de confusão pela casa. O mais divertido é que ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os pais do Peter acham que ele está se comportando mal, e o avô tenta manter tudo em segredo, fingindo que está tudo normal. E no meio disso, o resto da família fica tentando sobreviver ao caos. A mãe, Sally, vive surtando com os barulhos, as brigas e os objetos quebrados, enquanto o pai, vivido pelo Rob Riggle, tenta equilibrar o humor da casa, mas sem entender nada. Só que aos poucos, a guerra começa a mudar de tom. No fundo, Peter gosta muito do avô, e Ed também ama o neto, só que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. A disputa vira quase um jogo de aprendizado. Eles vão percebendo que, mais do que vencer, o importante é se entender. Mas claro, antes de chegarem a esse ponto, muita coisa maluca acontece. Tem armadilha com balde, susto de brinquedo, briga no trampolim e até uma cena caótica numa festa, onde as pegadinhas saem totalmente do controle. Ele é um daqueles senhores cabeça dura, orgulhosos, que odeiam admitir que estão envelhecendo. Ele ainda acha que dá conta de tudo sozinho, mas a verdade é que as coisinhas do dia a dia já estão começando a ficar complicadas para ele. Logo nas primeiras cenas, a gente já vê ele se irritando com as coisas mais simples, tipo aquele momento em que ele vai ao mercado e tem um pequeno desentendimento com o segurança, porque o caixa automático não funciona direito. Ele fica bravo, perde a paciência e acaba se metendo em confusão. É engraçado, mas também mostra que ele está numa fase meio perdida, tentando manter o orgulho, mesmo quando as coisas não estão tão sob controle. A filha dele, Sally, vê tudo isso e pensa: não dá mais para deixar o papai sozinho. Ela quer ajudar, claro, mas é aquele tipo de ajuda que vem com um problemão junto. Ela e o marido, Arthur, decidem levar Ed para morar com eles. A ideia parece boa no papel. Vamos acolher o vovô, ele vai ter companhia, vai ficar perto dos netos. Mas a casa deles já é cheia, barulhenta, e cada um ali tem o seu espaço bem delimitado. E é aí que o destino do pobre Peter começa a desmoronar. Peter é um garoto típico, gosta do seu quarto, dos seus jogos, das suas coisas e da privacidade. O quarto dele é o seu território, tipo um refúgio mesmo. Mas quando a mãe anuncia que o vovô vai se mudar para casa e que ele vai precisar ceder o quarto, o mundo do menino desaba. Ele tenta argumentar, faz cara de quem não está acreditando no que ouve, mas não adianta, a decisão já está tomada. A cena da mudança é quase um mini drama cômico. O vovô chega com suas caixas, meio sem jeito, e Peter olha aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ele é mandado para o sótão, que parece mais um depósito do que um quarto. O teto é baixo, cheio de baratas, poeira e barulhos suspeitos. Não é um lugar legal para uma criança morar. Dá para sentir a frustração dele, aquele sentimento de ninguém me entende. Enquanto o vovô arruma suas coisas no novo quarto, que era o dele, Peter tá lá no sótão tentando dormir ouvindo os ratinhos correndo pelo telhado. No começo, o vovô nem percebe o tamanho do incômodo que causou. Ele acha que está sendo um hóspede educado, que tá tudo bem. Mas dentro de Peter, a revolta só cresce. E é nesse momento que nasce a ideia da guerra.
Ele não quer desrespeitar o avô, mas também não quer aceitar a injustiça calado. Então, com toda a sua seriedade infantil, ele escreve uma declaração de guerra. Pega papel e caneta e manda uma carta formal, como se fosse um general declarando batalha. Este quarto era meu e eu lutarei para tê-lo de volta. Quando o vovô recebe a carta, ele até dá risada. Ele acha que é só uma brincadeira, tipo coisa de criança. Mas o Peter tá falando sério. E logo, as primeiras pegadinhas começam a acontecer. Nada muito agressivo, claro, só umas pequenas provocações. Peter muda as configurações dos aparelhos do avô, troca seus produtos de higiene, esconde o dentadura, mexe nas roupas. Ele quer deixar o vovô desconfortável, fazê-lo desistir naturalmente do quarto. Só que o vovô Ed não é do tipo que desiste fácil. Quando percebe que o neto está jogando pesado, ele entra no jogo. Ele aceita a guerra e responde com uma carta formal também, dizendo que vai lutar de volta. Pronto, a partir daí o filme vira uma verdadeira batalha caseira, com cada um tentando superar o outro com planos cada vez mais criativos. Eles ainda fingem que está tudo bem quando estão na frente da família, mas nos bastidores a tensão é pura. Peter começa a agir como um verdadeiro estrategista. Ele monta o quartel-general no sótão e chama seus amigos, Steve, Billy e Emma, para ajudar nas missões. É engraçado ver como eles tratam tudo como uma operação militar, com mapas, planos e até código secreto. A ideia é simples, deixar o vovô tão irritado e confuso que ele mesmo vai pedir para sair do quarto. A primeira ofensiva vem rápido. Peter troca as lâminas do barbeador do avô, altera a hora do despertador e até coloca cola no frasco de creme de barbear. O resultado? Ed acorda todo atrapalhado, se corta, se irrita e começa a perceber que essa guerra vai ser mais complicada do que ele imaginava. E o mais divertido é que ele não reclama para a filha, ele quer resolver isso no mesmo nível do neto. Então Ed se junta aos amigos dele, Jerry, Danny e Diane, um trio de veteranos aposentados mais cheios de energia e disposição para se meterem em encrenca. Quando Ed conta sobre a guerra com o neto, os amigos caem na risada e, claro, topam ajudar. E é aí que o jogo fica ainda mais divertido. Agora é time dos avós contra time das crianças. As cenas seguintes são um festival de pegadinhas criativas. Peter coloca uma cobra falsa dentro da cama do avô, mexe nas fotos de família, troca os botões do controle remoto e até muda o café do vovô por uma mistura nojenta. Mas o vovô não fica para trás. Ed, com a ajuda dos amigos, começa a contra-atacar. Ele muda as configurações do videogame do Peter, coloca alarme na mochila dele e até usa o drone da menina mais nova da casa para espiar o inimigo. Depois de tantas idas e vindas, Peter e Ed estão praticamente empatados. Um sempre dá o troco no outro e ninguém parece disposto a desistir. Mas as pegadinhas vão ficando mais ousadas e a casa começa a virar um campo minado, literalmente. A cada dia uma coisa nova quebra, explode ou cai. A mãe do Peter, Sally, está à beira de um colapso. Ela não faz ideia de que existe uma guerra secreta acontecendo, só sabe que o pai e o filho parecem conspirar para deixá-la maluca. Enquanto isso, Peter já sente um certo peso na consciência. Ele percebe que o vovô está se divertindo, mas também se machuca de vez em quando. O garoto gosta de competir, mas começa a se perguntar se está indo longe demais. Só que, como todo bom filme de comédia, ainda tem mais confusão pela frente antes que o arrependimento vire trégua. O grande ponto de virada chega quando Ed e os amigos decidem levar a guerra para fora da casa. Eles organizam uma competição de paintball, tipo uma batalha oficial para decidir quem vai ser o vencedor. Os times estão formados. De um lado, o vovô e os velhos camaradas. Do outro, Peter e seus amigos. A ideia é simples. Quem vencer ganha o direito de manter o quarto. E é claro que a disputa vira uma das cenas mais engraçadas do filme. O campo de paintball é um verdadeiro show de trapalhadas. O vovô Ed mostra que ainda tem reflexo e coragem, correndo e se escondendo como um soldado veterano. Os amigos dele, mesmo velhinhos, dão um baile nos garotos no começo, mas Peter e a turma não ficam atrás. Eles montam estratégias, armam emboscadas e até usam drones para atacar de surpresa. O resultado é uma mistura de ação, comédia e bagunça generalizada. Gente levando tombo, tinta voando para todo lado e o público rindo sem parar. Mas aí, como era de se esperar, a brincadeira acaba indo longe demais.
Um dos planos dá errado e o vovô acaba se machucando de leve. É aquele momento em que o riso dá uma pausa e o clima muda. Peter corre para ver se ele está bem e percebe que, mesmo sendo uma guerra de brincadeira, o que realmente importa é o laço entre eles. O vovô, em vez de brigar, dá um sorriso cansado e diz algo tipo: "Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, hein, soldado?" Depois disso, a guerra oficialmente termina. Peter pede desculpas e confessa que só ficou bravo porque se sentiu injustiçado. O quarto era o lugar dele, o espaço onde ele se sentia seguro. Ed entende completamente. Ele explica que nunca quis tomar o lugar do neto, só precisava de um cantinho para se sentir parte da família de novo. Esse diálogo é simples, mas carrega o coração do filme. Mostra que, por trás das brigas e pegadinhas, o que os dois queriam mesmo era atenção e carinho. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.